superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste dia nós celebramos a festa de São Mateus. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 9, dos versículos 9 ao 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vemos que Jesus enxerga Mateus na coletoria de impostos. Aquela figura de Mateus para os judeus, justamente nesse espaço, nesse lugar, era uma figura de rejeição, de alguém que oprimia o povo, de alguém do próprio povo que não tinha dó, compaixão, não estava junto com o povo em seus sofrimentos. Eles eram tidos como pecadores pelo povo. Jesus vê Mateus justamente neste lugar. Em vez de jogar pedra, criticar, condenar, em vez de puxar a orelha, Jesus olha bem para aquele homem e enxerga não a atitude, não o que ele estava fazendo, mas enxerga a sede de Deus que havia em seu coração. Sede de Deus, sede do amor, sede de ser reconhecido. E assim Jesus chama Mateus para segui-lo. E no final, como esse fato de Jesus, tido como mestre, tido como Messias para muito, chamar um pecador, Jesus nos mostra que não veio para os justos, mas para os pecadores. Essa frase dá um nó na nossa cabeça, porque muitas vezes nós achamos que aqueles que estão em pecado, aqueles que nós olhamos com um olhar de julgamento, de condenação, não merecem Deus. Só que Jesus nos disse: eu vim para o pecador, não para o justo. Eu vim para estar junto, para salvar aquele que se encontra perdido, aquele que se encontra afastado da verdade. Por isso, irmãos, nós devemos parar de julgar, parar de condenar o nosso irmão e olhar para o nosso coração e reconhecer as nossas mazelas, nossas fraquezas, nossos pecados, para que assim, na verdade de quem somos, deixar que Jesus nos enxergue. Muitas vezes nós queremos transmitir uma imagem de santidade, de perfeição, de divinidade, e assim nós acabamos nos afastando de Deus, nos afastando da verdade. Que nós vivamos a verdade, e nessa verdade deixar que Deus nos enxergue, deixar que Deus nos encontre. Ó Senhor, pedimos pela intercessão de São Mateus a graça de nos deixarmos ver por Deus como somos, em nossa fraqueza, em nossa limitação, em nossa miséria, em nosso pecado, para que aí sim, compreendendo que somos amados pelo que somos, nós possamos aos poucos, de
de acordo com a caminhada, de acordo com o segmento, convertermos o nosso coração e mudarmos de vida. Mas para isso precisamos compreender que somos amados como somos, não como aquilo que queremos ser. Para isso, Senhor, fale ao nosso coração e dai-nos a graça de compreendermos que o Senhor veio para os pecadores, não para os justos. E assim que o nosso coração esteja aberto para nos deixar acolher e amar por vós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.